Olá pessoal, eu sou Pedro Gaudi, analista de investimento aqui da Mirai Asset Corretora. A gente começa aqui o último programa do Pra Ficar de Olho de 2021. É... Bom, a gente vai falar um pouco uma retrospectiva 2021 e vai apontar um cenário para uma visão inicial, né, para o cenário de 2022. Só para relembrar, quando todo ano, quando começa, as expectativas são sempre muito otimistas, né? E a coisa muda no meio do caminho com uma facilidade muito grande. Esse ano não foi diferente e os anos anteriores também foi muito igual. Então a gente tem que ficar de olho, né? Porque vai acontecer depois. Então, assim, é uma primeira prévia aí de expectativas, né? Bom, vamos falar da retrospectiva 2021. Como eu falei, a gente começou um ano muito otimista com o Brasil, né? A gente esperava a aprovação das reformas administrativa, tributária, essa parte de PEC dos precatórios e tudo mais, né? Uma inflação contida, um juros baixos, um forte crescimento do PIB, que vai se confirmar, mas não como visto inicialmente, né? 5,5,5, vai ser 4,5, por aí, alguma coisa assim. Depois eu mostro aqui a projeção da Focus com os números de 2021 e projeção de 2022. Recuperação da renda das famílias, o nível de endividamento das famílias está muito elevado, esteve muito elevado, mesmo antes da pandemia já estava elevado, se agravou, né? Então se imaginou que num ano bom essa coisa pudesse ser minimizada, né? Normalização da economia global, né? Maior fluxo de vacinação, redução radical da propagação do Covid-19, e o que a gente viu foi diferente, né? As economias mostraram recuperação, mas de forma diferenciadas. As economias de primeiro mundo, Estados Unidos, mostram recuperação, mas em alguns momentos patina. A China, que vinha crescendo, é, deve fechar ainda com um PIB forte esse ano, mas por ano que vem já deve cair um pouco, depois a gente fala isso. Então assim, aqui o Brasil que era 5,5 deve fechar 4,5. Então assim, não foi aquilo. A vacinação no Brasil foi um sucesso. Quando a gente olha o número de vacinados no Brasil, a gente superou até países de primeiro mundo, né? E isso tem ajudado muito na curva ascendente da doença no Brasil. Eu digo isso em termos de utilização de capacidade de hospitais e em termos de óbitos. Lá atrás, quando a gente tinha o auge da pandemia, você tinha 3 mil óbitos mais ou menos por dia, nessa faixa. Hoje a gente vê de 100 a 250 por dia, Brasil inteiro. Então, quer dizer, surtiu efeito, mas a Covid está aí. Então, o que a gente viu é a Covid ir e voltar em diferentes países. Mesmo nos Estados Unidos agora está aumentando bastante. Na Europa, o pessoal já está voltando a fazer lockdown, fazer restrições, restringir voos internacionais. Ali no Reino Unido, na Inglaterra, ali a situação está muito complicada. O próprio presidente dos Estados Unidos enfatizou a população que eles devem se vacinar rápido, porque vem uma, vem uma surpresa negativa logo mais, que é a nova onda, né? Que pode pegar o mundo. Bom, o que deu errado? Primeiro, a inflação ficou fora da curva. Desequilíbrio na cadeia de insumos causou essa forte inflação em todos os países. As economias foram se abrindo, reaquecendo, como as indústrias ficaram paradas, sem produção, não havia mais estoque suficiente para atender ou normalizar a entrega para essa demanda. Então, os preços foram subindo, commodities, equipamentos, enfim, foi tudo subindo. Bom, os bancos centrais na época da pandemia, eles lançaram uma série de política de estímulos, né? Redução de juros. Agora com a inflação em alta, eles já começaram a aumentar juros, retirar estímulos e sinalizar aumento para o ano que vem. Isso vem num momento de conflito, onde a gente sabe que a inflação já está perdendo força, vai perder força para o ano que vem, mas ao mesmo tempo os bancos centrais vão aumentar juros. E numa economia que pode ser fragilizada com uma nova onda de Covid, isso fica no ar, né? Então isso a gente vai ter que, por isso que eu falo, é uma primeira expectativa, a gente vai ter que ir ajustando ela ao longo do tempo. Aqui a gente,
Houve avanço nas pautas políticas, mas sem reforma, né? O que aconteceu foi a aprovação da PEC dos precatórios, onde se colocou aí dentro o fundo dos recursos para ajudar a família, né? Um pacote que veio substituindo o Bolsa Família, a aprovação de marco legal de alguns setores, saneamento, ferrovia, BR do Mar, gás, enfim, né? Alguma coisa andou, mas assim, as grandes reformas, esquece. O risco fiscal se ampliou muito forte esse ano, né? Ninguém imaginava isso. O mau uso de políticas populistas, né? As eleições estão chegando e a pressão política em cima do governo é muito grande, tanto que foi aprovado ontem o orçamento para 2022, lá dentro está em 4,9 bi de reais para os políticos fazerem as campanhas dele, quer dizer, é uma coisa que foge totalmente ao bom senso, mas enfim, né? As incertezas políticas, né? Aconteceram bastante, né? A gente teve lá em setembro aí um conflito entre os poderes, isso gerou muita incerteza e o que a gente está vendo é a desaceleração da economia doméstica. Vide os últimos dados de produção industrial, vendas no varejo e o próprio PIB mensal, né? O IBCBR, né? Que mostra a economia perdendo tração, né? Esse é o cenário, a realidade de 2021, o ano está acabando, não tem porquê. No próximo quadro é a pesquisa Focus, é a tabela que... A pesquisa Focus é um consenso entre os economistas, né? O Banco Central coleta esses dados toda semana, publica na segunda-feira, toda segunda-feira de manhã, e aí mostra o consenso das projeções do mercado para dólar, IGPM, PCA, Selic, PIB, né? E a última pesquisa Focus, que deve se aproximar muito da realidade, é um dólar nesse ano de 5,60 e para o ano que vem, final do 2022, 5,57. Quer dizer, o mercado trabalha com uma visão de que o dólar pode oscilar em algum momento, porque tem eleição, mas ele deve perder força no final do ano. O IGPM, por conta aí de aumento de preço de minério e ferro, uma série de material de construção e tudo mais, os IGPs, de uma forma geral, subiram bastante. O IGPM deve fechar na faixa de 16,47 esse ano e 5,41 no ano que vem. O IPCA, que é a inflação ao consumidor, esse ano deve chegar a 10% e para 2022 em 5%, ou seja, a inflação para o ano que vem cai. Selic, né? Esse ano já está dado a reunião do Banco Central, vai fechar em 9,25. Para o ano que vem o mercado trabalha com 11,50 a 12. Só que a inflação cai, né? E o juro sobe. Então isso cria um hiato pesado no mercado, né? Na economia. Então o Banco Central vai ter que dosar bem isso para não criar uma situação perigosa. Aí a gente tem um quadro comparativo entre bolsas de valores. Para a gente, isso aqui é tudo 17 de dezembro, né? Tanto a pesquisa Fox como esse comparativo, que mostra o Brasil, naquela data caindo 9,5% no ano, está caindo 12% agora, né? Contra Nova York subindo 18%, Alemanha subindo 13%, Londres subindo 13%, Tóquio subindo 4%, né? E esse último quadro aí, que é o PIB, projetada pelo FMI, são a projeção, a revisão dela de outubro, né? Aponta que o mundo deve crescer esse ano 5,9% e o ano que vem cair para 4,9%. Ou seja, a visão para o ano que vem já é um espelho, esse quadro, do que se espera para o ano que vem, que eu vou falar na sequência, que é o cenário 2022. No caso do Brasil, a gente tem a expectativa do FMI para o PIB desse ano é 5,2. O mercado trabalhando com 4,5, 4,7, né? E para o ano que vem, ainda está otimista o FMI, 1,5%. O mercado já está com 0,6, né? Como eu falei na pesquisa da Focus, né? Então esse quadro mostra aí o crescimento dos países. Primeiro, os países de primeiro mundo vão ter uma situação menos dolorosa do que os países emergentes, né? Bom, agora a gente vai falar do cenário econômico para 2022. Como eu falei, é uma primeira visão. Isso vai se alterando conforme os eventos vão acontecendo. Vai ser um ano desafiador para nós aqui. Primeiro, porque você tem
não só para nós, como para o mundo todo, né? O risco do ressurgimento de novas ondas de Covid-19. A gente tem a gente teve a cepa Delta, né, que tomou o espaço das outras cepas, e perigosa, né, com muitos óbitos e tudo mais, e agora surgiu essa cepa Omicron, que surgiu, que apareceu lá na África do Sul, né, que ela tem um nível de contágio muito maior do que o Delta, mas o nível de letalidade, aparentemente, é porque está sendo estudada, mas aparentemente, pelo que está sendo divulgado pelos órgãos de saúde na África do Sul, ela não é tão letal, né? É lógico, vai ter pessoas que não, com estado de saúde precário, se pegar a Omicron também pode falecer, mas hoje, até hoje, desde que surgiu isso, já faz nós estamos indo para a terceira semana que descobriram essa nova cepa, notificado só tem um caso que aconteceu lá no Reino Unido. É, pelo menos comunicado oficialmente, né? E pode surgir outras a caminho, né? E dependendo do contágio, letalidade, ela pode trazer uma situação mais complexa para a economia mundial. Isso pode gerar risco de paralisações na indústria, que pode afetar novamente o fluxo a normalização do fluxo de entrega de insumos, né? O que vai impactar a inflação, né? Então existe um risco aqui que a inflação pode, como eu falei, a inflação está caindo, né, para o ano que vem. Mas se acontecer isso de novo, de faltar produto, o preço volta a subir, a inflação volta a ficar perigosa. Por isso que os bancos centrais vão ter que dosar muito bem. Os bancos centrais, logicamente, vão continuar com essa política de aumento de juros. A gente vai ter que ficar de olho na dosagem, né? Essa redução do movimento expansionista está evidente, já todos os bancos centrais estão sinalizando. O risco é os bancos centrais errarem o pé nessa questão de inflação e aumento de juros, né? Que pode realmente criar uma situação complexa para a economia mundial. O PIB tende a evoluir mais nos países ricos e frustrados e emergentes, que eu acabei de mostrar naquela tabela do FMI. Aumento de juros nos Estados Unidos já foi sinalizado pelo Jerome Powell, presidente do Banco Central. Deve acontecer a partir de março do ano que vem. Eles já falaram em 3 aumentos de juros durante o ano, né? Deve chegar, hoje está entre 0 e 0,25, deve chegar a 1%, né, as projeções. Aumentando os juros lá nos Estados Unidos, bate muito em empresas de capital intensivo, né? E bate muito nas empresas techs, de tecnologia, que é onde está o Nasdaq, né? Que é o índice Nasdaq. Então a gente precisa ficar de olho o quanto vai esfriar os ânimos nas bolsas de valores com esse aumento de juros, que é um negócio oposto, né? E a gente tem a eleição no Brasil, né? A gente espera aí uma grande polarização, muita volatilidade nos preços de ativos de risco, e num contexto hoje, na minha concepção, totalmente incerto, né? Falta ainda definir até candidatos, né? Uma situação. O que a gente tem hoje, claro, é Bolsonaro participando, o Lula que está nas pesquisas, né? Moro e Dória, né? Agora precisa ver se vem mais nomes aí para brincar. Economia da China, que para nós é muito importante, o Brasil é um grande fornecedor de commodities e a China é a grande consumidora. O cenário para o ano que vem não é um cenário tão otimista. Em vez de crescer 8% o PIB, deve crescer 5%. Então, se eles vão desacelerar, pode haver um impacto sim nos preços das commodities. Então, a gente vai ter que acompanhar isso ao longo do tempo para ver como é que fica, né? Porque o Brasil, se a gente pegar a balança comercial do Brasil, os principais produtos estão lá: petróleo, minério de ferro, soja, né? Carnes, proteínas, né? Carne de boi, carne de frango, suíno, tudo mais. E a China é o grande consumidor. Então a gente tem que ficar muito de olho na China, que pode ajudar ou piorar o nosso quadro aqui. Em resumo, 2022 vai ser um ano muito complicado, mas a nossa Bolsa de Valores, vindo agora, estou falando do lado econômico e vindo para a Bolsa de Valores. A nossa Bolsa de Valores está muito defasada em relação às outras bolsas de valores. Por metodologia, por comparação de múltiplos, PL, qualquer múltiplo que queira, a nossa bolsa é muito barata e tem ativos de qualidade aqui no Brasil. Vale, Petrobras, siderúrgicas, frigoríficos, empresas de varejo, enfim. Então, assim, tem ativos que estão muito descontados e o que a gente vê hoje o investidor local saindo da renda variável e o estrangeiro entrando, né?
Por que que o local está saindo da Bolsa de Valores? Porque era um investidor de renda fixa, quando a Selic chegou a 2 e tal, ele viu que não estava ganhando muita coisa, ele migrou para fundos de ações, multimercado, comprou ações, fundos imobiliários, colocou um pouco mais de risco na sua carteira. E como a bolsa não foi muito boa esse ano, essa pessoa aqui não está acostumada a lidar com o mercado acionário, está fazendo o quê? Está assumindo o prejuízo, né? Está saindo, então está assumindo o prejuízo para voltar para a renda fixa. Só que quando ele volta para a renda fixa, ele realizou o prejuízo aqui, para repor isso na renda fixa vai demorar um bom tempo, talvez anos. Então precisa tomar muito cuidado, né? O investidor, né? Na sua cesta de portfólio, né? Vamos ver. É um ano que vai ser interessante, desafiador, mas ainda há expectativas de, por conta desse desconto, que a nossa Bolsa de Valores tenha uma performance um pouco melhor. Um bom ano novo para todos, um grande abraço e até mais.